Vamos lá. Vamos dar início, então, ao nosso trabalho de hoje. Pois não. Vereador Edson da Rosa vai dar início à leitura, então. Por favor, pessoal. Por favor, pessoal. Assim como o presidente está pedindo, a compreensão de Vossa Excelência, porque já foi deferido a solicitação da procuradora, então, portanto, nós temos que ler tudo. Então, eu gostaria que vocês nos deixassem ler, porque senão a gente vai adiante. Então, nesse sentido, eu gostaria de começar a leitura. Muito obrigado. Presidente, uma questão de ordem. Pois não? Por orientação sua, à esquerda aqui deveria ficar só o pessoal da imprensa. Tem pessoas não identificadas aqui. Eu gostaria que fossem identificadas, se é possível que elas permaneçam aqui. E que fique só a imprensa. Peço a gentileza das pessoas que não são servidores ou da imprensa devidamente credenciados que não ocupem esse lugar nesse momento. Peço essa compreensão. Tá bem? Denúncia e pedido de impeachment do prefeito. A Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ofereço essa denúncia e requeiro à Câmara votar a sua admissibilidade e, posteriormente, o pedido de afastamento cautelar e eventual cassação do mandato de direitos políticos de Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, processando-a na forma do Decreto-Lei número 201/67, Lei Orgânica do Município, Regimento Interno dessa Casa e demais legislação aplicável à espécie. Caxias do Sul, RS, 27 de setembro de 2019. Ricardo Fabres de Abreu, eleitor neste município. Preconceito, discriminação e ilegalidade. É de conhecimento público e notório, amplamente divulgado na imprensa, que o denunciado, por meio de sua Secretaria de Urbanismo, proibiu a realização da conhecida bênção pública dos frades capuchinhos na Praça Dante Alighieri, no centro dessa cidade. O evento marcado para 11 de dezembro de 2019, que seria uma cerimônia ecumênica associada e realizada pela Igreja Católica Apostólica Romana, anualmente, é prestigiada por dezenas de milhares de pessoas e, obviamente, restou frustrado e desprestigiado. A justificativa utilizada, como de regra, ocorre com qualquer manifestação pública no local, foi o malfadado Decreto 19736, de 8 de agosto de 2018, cujo artigo 1º estabelece as normas para requerer autorização de uso de área pública correspondente a vias, logradouros públicos, abre parênteses, ruas, avenidas, calçadas, praças, parques e similares, fecha parênteses, e áreas privadas para a realização de eventos temporários, esportivos, comerciais, sociais e culturais de caráter privado no município de Caxias do Sul. É decreto nitidamente inconstitucional, além de conflitante com o Código de Posturas do município, a Lei Complementar número 377, de 22 de dezembro de 2010, que assim disciplina a mesma matéria. Artigo 3º. Todos podem utilizar livremente os logradouros públicos, desde que respeitem a sua integridade e conservação, a tranquilidade e a higiene, nos termos da legislação vigente. Artigo 239. O trânsito, de acordo com as leis vigentes, é livre e sua regulamentação no âmbito municipal é condicionado ao objetivo de manter a segurança, a ordem e o bem-estar da população em geral. Artigo 240. Por favor, é pessoal. Proibida... Pessoal, vamos evitar as provocações, por favor. Por favor, sem provocações. Artigo 240. Sem provocações, por favor. É proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas
e caminhos públicos, exceto para efeitos de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem. Artigo 243. Compete à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade fiscalizar a integral execução do disposto neste capítulo. Dessa lei, o Código de Postura desume-se que é o grupo que deseja utilizar o espaço público para se manifestar coletivamente. Basta previamente informar a Secretaria do Trânsito da sua intenção, para que esse órgão, então, discipline o uso do local. A lei não exige pedido de autorização. Está claro também que o prefeito Daniel Guerra editou o decreto à sua conveniência, ignorando o Código de Posturas do município. Aliás, uma lei complementar que necessita 2/3 da Câmara de Vereadores para ser alterado, e assim, agindo mais uma vez, às vezes, de legislador, olvidando que decretos servem basicamente para regulamentar leis a nível local, mas nunca para adequá-la ao seu gosto e convicções pessoais. Dando esse tratamento à manifestação do grupo religioso, abre parênteses, Ordem dos Freios Capuchinhos, fecha parênteses, ofendeu a Constituição, cujo artigo 5º claramente estabelece, 2 pontos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, 2 pontos. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 16º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Evidentemente, o denunciado subtraiu de milhares de pessoas que não irão se deslocar a outro local a liberdade de participar e de tantas outras a possibilidade de comparecer a uma cerimônia pública ecumênica, portanto, de natureza plurirreligiosa. Assim, usou da sua autoridade para impor heresia, o que, nesse particular, embora não tipifique ilegalidade, revela falha no caráter. Ofendeu também a lei orgânica do município de Caxias do Sul, especificamente os seguintes dispositivos desse texto, 2 pontos. Artigo 39. Ao município é vedado, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Criar distinções ou preferências entre brasileiros. Isso tudo resulta sua responsabilidade na forma da lei orgânica, artigo 99, inciso 2º, verbis. 2 pontos. Artigo 99. Importarão em responsabilidade os atos do prefeito ou do vice-prefeito que atentarem contra as Constituições Federal, Estadual, a lei orgânica e, inciso 2º, o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais. Concluo, senhoras e senhores, discorrendo brevemente sobre empatia, palavra derivada do grego empathia, paixão, e que significa, na psicologia, a capacidade para sentir e compreender o que sentiria uma pessoa se estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Como pressupõe uma comunicação afetiva, a empatia revela às pessoas a ajudar umas às outras, porque quando um indivíduo consegue sentir a dor ou o sofrimento do outro, ao se colocar no seu lugar, ou desperta em si a vontade de agir seguindo princípios morais. É essencialmente o que significa uma bênção, um ato de solidariedade, comunhão, amor e bondade. Uma cerimônia de agregação que o denunciado injustificadamente subtraiu de milhares de pessoas, quiçá para sua mera satisfação pessoal, revelando, infelizmente, ser desprovido dos referidos predicados. No campo sociopolítico, empatia é uma
qualidade indispensável a todo e qualquer gestor público, posto que nenhum governante pode, em sã consciência, prescindir de uma relação empática com o coletivo que o elegeu, como reiteradamente vem fazendo o nosso excêntrico prefeito. Algo vai mal, mas muito mal mesmo, quando uma administração municipal, passando o tempo festivo de desfile para suas ruas centrais com megafone em punho e filas para selfie em gabinete, isola-se das demais instituições e organizações representativas da população. Apresenta-se discretamente apenas para plateias selecionadas e grupos acríticos. Fecha os canais formais de comunicação, ameaça com ocorrências policiais e processos judiciais qualquer voz dissonante da sua e sob cobertor de uma discutível legalidade. Consome preciosos anos de um mandato, além de um tempo e direito do contribuinte, com atos administrativos desnecessários e contraproducentes, cuja única característica comum é a maldade pura e simples. E a única consequência é o mal-estar generalizado. Como exemplo de tais atos, além do objeto deste requerimento, cito o fechamento de clubes de mães, escolas infantis, farmácias superavitárias, PA 24 horas, bancas de revistas, casas de acolhimento de moradores de rua e centros comunitários, hostilização de médicos, confiscos de flores, cancelamentos de festas folclóricas e carnavalescas, empobrecimento da festa da uva, censura a exposições artísticas, desestruturação da matriz econômica do turismo, interrupção de convênios com entidades de educação especial, infantil, esportivas e culturais, órgãos estaduais de segurança pública e de saúde, criação de passivos milionários em precatórios judiciais e com a concessionária do transporte coletivo. Enfim, a longa lista segue-se também incluir conflitos permanentes com associações populares, políticas e empresariais, e até mesmo corretivos a munícipes e presença de secretarias municipais com atividades comerciais paralelas, incomparáveis com a sua função, culminando agora com a interdição chapa branca na praça central da cidade, como ali fossem os jardins de Versalhes. A semelhança do que fez ou tentou fazer com comícios, parada livre e recentemente evento importantíssimo do Centro de Valorização da Vida, perversidades que já ultrapassam qualquer limite de tolerância e as quais competem ao poder legislativo por um ponto final. Das afrontas havidas em 2017 e 2018, a vice-prefeitura, uma instituição constitucional, declino repisar comentários, apenas acrescentando que foi uma satisfação enorme afastar-me e desassociar meu nome de um ambiente politicamente insalubre. Prossigo afirmando que, infelizmente, esse tão eloquentemente invocado cobertor de legalidade apresenta-se curto na outra ponta, ali deixando descoberta uma cidade onde o sistema público de saúde degenera ao escândalo momento do usuário do SUS acorrentar-se a cerca de uma UBS para tentar obter atendimento, e idosos com mais de 80 anos, que têm privilégios especiais, aguardarem na fila de atendimento a 4 horas da madrugada. A insegurança pública evolui ao ponto de nos oferecer mortes semanais e até recentemente um cadáver carbonizado a céu aberto em bairro central. A educação municipal improvisa a sala de aula para crianças em câmara mortuária. Os parques estão abandonados, as ruas esburacadas, a construção civil estagnada, a área central tomada pelo comércio ilegal. E, para coroar, o nepotismo é tido como prática normal e já foi institucionalizado sem nenhum escândalo. Vendo e lamentando tudo isso, recordei que há alguns meses, em carta a um jornal local, familiar do denunciado atribuiu à atual administração intervenção divina. Pode até ser que ocorra tal fenômeno, mas, considerando o ponto que chegamos e a absoluta ausência de empatia do gestor, temo que o interventor possa ser Lúcifer, o maligno. O saudoso vereador Nadir Rossetti, que denomina o plenário da Câmara Municipal e que, como deputado federal, na famosa sessão de 25 de abril de 1984, votou a favor da emenda Dante para estabelecer
restabelecer as eleições diretas para presidente da República do Brasil. Espiritualmente deve estar insatisfeito com a redução que Vossas Excelências sofrem. Segundo o artigo 31 da Constituição Federal, cabe às câmaras de vereadores a fiscalização e controle das contas públicas, além do acompanhamento da legalidade e legitimidade das ações da Prefeitura, basicamente em 7 campos: patrimonial, recursos humanos, financeiro, operacional, contratações, orçamentário e controle da transparência dos gastos, e nem isso o denunciado lhes permite fazer com propriedade, surpreendentemente sem que haja reação. Rogo, portanto, Vossas Excelências ajam eficazmente, indo além do discurso inflamado na tribuna, por necessário afastando um administrador que, com a devida vênia, revela sinais de limitação intelectual e cognitiva, tantas vezes comportando-se como se fosse um sociopata. Deixe um pouco de lado a especulação com a qual os senhores ou as senhoras poderá ser reeleito ao mesmo prefeito em 2021 e percebam que a nossa Caxias do Sul necessita muito mais de vocês imediatamente agora, em 2019. Percebam que o denunciado está desconstruindo a cidade e assemelhando a população a uma boiada, sob a sua aparente anuência tácita, com desculpas por utilizar a analogia crua e reiterando meu apreço por essa casa. O gestor já deve estar convencido de que os cães de guarda rosnam, mas não mordem. E esse último e lamentável episódio da praça é para ele, que certamente diverte-se acompanhando a reação popular à distância, apenas mais um passo em direção à reeleição, muito favorecida pela falta de coesão de Vossas Excelências, como inclusive já declarou em raro momento de lucidez o vereador líder de governo. Denuncio pelo exposto o senhor prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, por, em tese, descumprir a lei e a Constituição dos tópicos acima especificados, o que deve ser analisado e votado por essa Câmara de Vereadores. Recebida a denúncia por maioria simples dos vereadores, presentes na ocasião da votação da admissibilidade, o denunciado deverá ser cautelarmente afastado por até 90 dias, como prevê a lei orgânica no seu artigo 100, parágrafo 1º, inciso 2º, requerimento este expressamente dirigido ao presidente da Câmara. Requer-se especificamente, sendo instaurado o processo e formada a comissão processante, por indispensável ao julgamento a proteção de todas as provas admitidas em direito, especialmente, 2 pontos. A oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas, a oportuna juntada e requisição de documentos que se revelarem pertinentes ao julgamento, a intimidação do autor das denúncias dos atos do processo, inclusive para comparecer a todos os depoimentos pessoais, pessoalmente ou representado por advogado, assistente de acusação e facultando-lhe nessas ocasiões, inquirir os depoentes. Faculta-se ao denunciado Daniel Guerra acompanhar os depoimentos das testemunhas, pessoalmente ou representado por advogado, bem como prestar depoimento pessoal ao final, aplicando-lhes subsidiariamente, nesse particular, o Código de Processo Penal. Ao final, julgada procedente a denúncia por 2/3 dos representantes, expressa-se decreto legislativo cassando o mandado denunciado e seus direitos políticos durante 5 anos na forma da lei. Formula ainda requerimento subsidiário. Não recebida essa denúncia como alternativa, requeiro ao senhor presidente instaurar de ofício e submeter ao plenário para votação incidente ou moção de ilegalidade do decreto 19736, de 8 de agosto de 2018, que afronta ao Código de Posturas do Município, LC 377/2010, artigo 3º, e a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 16. Assim, revogando o sobredito decreto por meio de decreto legislativo.
É, portanto, este é o requerimento posto à Câmara. Caxias do Sul, 23 de setembro de 2019. Ricardo Fabres de Abreu, eleitor, neste município de Caxias do Sul. rabreu@trt4.jus.br.